tranquilamente, se a gente fosse falar um dos 5 sítios históricos mais importantes da nossa história, esse aqui é um deles, tá? Estamos em Jabotão dos Guararapes. Muita gente achou que a gente estava na praia, né? Não, galera, isso aqui é um morro, tá? Ali vai descendo, tem uma queda, deve ter um vale ali, tem a praia, tá? Ali você tem o Henrique Dias, você tem o Felipe Camarão, você tem o Dávila, você tem os heróis brasileiros que participaram da batalha, né? A Batalha dos Guararapes, que derrotou e expulsou os holandeses, tá? Que aconteceu pra cá. E aqueles homens estão eternizados ali. Provavelmente a maior parte das pessoas não sabem que não só a fundação do Exército Brasileiro, mas em grande medida a fundação do Espírito Nacional aconteceu aqui, onde houve essa batalha. Aqui tem o corpo caído de milhares de brasileiros que à época nem se viam como brasileiros, nem entendiam o conceito de Brasil, tá? Que naquele período resolveram invasor holandês, tocar o holandês pra fora. E era um exército, eram 3 tropas, tá? Na verdade a gente tem 5 comandantes, mas os 3 mais famosos, que eram o Dávila, o Henrique Dias e o Felipe Camarão, esses caras, tropas de brancos, negros e índios, tá? E de mulatos, mestiços, e essas pessoas enfrentaram esse invasor holandês. E essa fusão, e essa união deu origem, né? A gente pode falar, é um momento fundamental de talvez uma identidade brasileira que começava a nascer ali, tá? Eles estão ali eternizados, mas assim, as estátuas deles deveriam ser ainda maiores. E a lembrança e a memória desses caras deveriam ser ainda muito maiores, tá? Hoje, eu volto a falar, se apontar para qualquer criança, em qualquer escola, elas não saberão quem são esses caras. Em qualquer lugar do Brasil, tá? E as histórias deles são incríveis. Imagina um exército, uma tropa com índios, né? Que era do Felipe Camarão. O Henrique Dias, tá? Perguntem pro Paulo Cruz que é Henrique Dias, tá? Ele é aquele homem negro ali no canto esquerdo de vermelho. O Henrique Dias é um super-herói. Ele perdeu o braço na batalha, ele liderou tropa, virou nobre em Portugal, voltou como nobre pro Brasil. Porque quando a gente fica falando, ai não, só o Brasil é um país racista, eu não nego que exista racismo no Brasil. Agora as pessoas já contaram as histórias dos grandes heróis negros, aquilo é um negão F de bom. O cara, né? Os meninos negros do Brasil tinham que conhecer a história daquele cara. Aquele cara é um herói nacional. E não é um herói, ele é um super-herói nacional. Volto a falar, é um cara que perdeu um braço na batalha e falou, bora, vamos continuar aqui. Liderou tropa, foi tornado nobre, tá? Todo mundo tinha que conhecer a história dele. E na verdade todo mundo tinha que conhecer a história de todos esses homens, tá? Então isso aqui é um mito fundacional brasileiro, é uma das coisas que faz Pernambuco ser o que é. Pernambuco é muito importante pro Brasil. Uma das entrevistas que eu dei, eu falei, existem dois grandes fontes irradiadoras de cultura no Brasil, tá? E essa cultura é a cultura canavieira clássica, que é fundacional do Brasil, de Pernambuco. E a outra cultura é a cultura da paulistânia, dos bandeirantes. São até culturas opostas, tá? Elas são, vamos dizer, uma é quase uma antítese da outra. Mas assim, São Paulo e Pernambuco foram, vamos dizer, 2 grandes motores no processo de colonização. Tanto que as 2 primeiras colônias a andarem, a funcionar para valer, foi a daqui e foi a de São Vicente, que depois se torna São Paulo. E aí você tem a cultura da paulistânia, que vai dar origem à cultura caipira, que a gente tem lá em São Paulo, Goiás, Minas. E tem um jeito de ser muito específico, a música com a viola. E a outra, em grande parte, a cultura nordestina, que é fundada aqui, tá? E a fundação do mito nacional, fundação da existência do Brasil, fundação do Brasil enquanto exército, enquanto força, enquanto identidade, começa em grande parte na batalha que aconteceu nesse morro, que foi a Batalha dos Guararapes, e que tem que ser celebrada por todos os brasileiros. Só que a gente esquece, a gente não dá bola, tá? E na verdade a gente vê Jabotão das Guararapes, que é a cidade que cerca esse morro, um lugar em que as pessoas vivem mal, tá? Todo esse lugar que é um sítio arqueológico em que brasileiros tombaram em batalha defendendo uma ideia de Brasil que as pessoas sequer sabem hoje o que é, tá? Tá todo tomado por favela, tá todo tomado por pobreza, tá? Aquele lugar que eu visitei basicamente tá 5, 6 quilômetros daqui, tá? Um lugar tomado por pobreza. Se eu descer desse morro pro lado esquerdo, se eu descer do morro pro lado direito, favela por todos os lados, nenhuma vontade do poder público em respeitar a própria história. Esse lugar aqui é basicamente um lugar vivo da história brasileira. E se fosse nos Estados Unidos, que seria uma espécie de memorial da independência americana, tá? Isso seria um lugar épico, glorioso, tá? Que os americanos iam prestar deferência, ia ter monumentos colossais, tá? Mas como nós brasileiros odiamos a nossa história, no máximo que eles fizeram foram 5 estatuazinhas dos caras, tá? Um mirante e favelização e pobreza toda ao redor, tá? É muito triste a forma como a gente trata a nossa história, é muito bizarra a forma como a gente sequer lembra o que nós somos, tá? Então, pernambucano, tenha muito orgulho da tua história, tá? Aqui tua terra é carregada de história, tá? O teu DNA é carregado de história, tá? E não aceite nunca o destino merda que foi imposto por você, por essas oligarquias políticas, que em grande medida tá pra
para não ficar só puxando o saco pro passado, são filhos daqueles caras ali, tá? Só, vamos lá só mostrar. Ó, esse aqui é o Felipe Camarão, uma liderança indígena, tá? Comandante de terço. Terço era um tipo de formato de batalhão que tinha, especialmente na Espanha, né? Os famosos terços espanhóis. Aqui, ó, o André Vidal de Negreiros. Eu confundi, eu tinha falado Dávila, é Vidal de Negreiros, tá? O Francisco Barreto de Menezes. João Fernandes Vieira. E aqui retrato, vamos retratado com o braço. Ah, aqui, ó. Vem pra cá. Cai. Que aqui dá pra ver que... Que não, que ele não tem braço. Tá um cotoco só aqui, ó. Que é isso mesmo, ele perdeu o braço na batalha, tá? O grande Henrique Dias, tá, cara? Esse cara é um herói nacional. E a única coisa que o Brasil reserva pra um cara que é um herói nacional é uma estátua de fibra de vidro. Tá? O que é muito bizarro, né? Tem um cara lá na Bahia, na cidade de Corupé, que mandou uma emenda de 10 milhões para fazer uma estátua gigante de não sabe o quê. Esse cara é um super-herói nacional, esse cara é super-herói. E ele tem uma estatuazinha de fibra de vidro. Fibra de vidro, cara. Isso é um desrespeito, cara, com a história nacional, que é um troço... Aí vem os caras, não sei o que, como é que é? Ministério do não sei o que, racial, não sei o que. Só que, ó, todo brasileiro tinha que saber quem é esse super negão. E aí ele tem aqui, ó, uma estatuazinha, ó, de fibra de vidro. Esse cara tinha que estar imortalizado, assim, com uma estátua de mármore, de granito colossal, gigantesca. Todos esses caras aqui, tá? E ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém liga. É uma desgraça, cara. E aí tem uma coisa, porque a gente fica odiando a própria história, e aí fica aquele monte de piada do tipo, ai, seria muito legal se a gente fosse holandês. Não seria, cara. As pessoas se rebelaram contra os holandeses, expulsaram os holandeses daqui, porque viver sob o jugo dos holandeses era uma merda. Ninguém tava gostando de viver sob o jugo dos holandeses. Então fica com essa conversa de maluco. Ai, não, eu queria ser holandês. Você não é holandês, tá? Você é filho, tá, em grande medida, daqueles caras ali, ó. Você é filho das pessoas que derrotaram os holandeses. Então, larga de ser puta de holandês. Ai, viva, ai, a Holanda é tão legal. Tá, dane-se a Holanda só cagou pra você. Aqui pertinho, se a gente ir um pouco mais ao norte, tem um lugar chamado Suriname. A Holanda toca lá. O Suriname é uma merda. Desculpa, eu não posso falar isso porque eu vou ser o chefe de estado e não quero criar problemas com os nossos vizinhos do Suriname. Dito isso, Suriname é uma porcaria. Uma porcaria. Então, parem de romantizar a Holanda e qualquer coisa e romantizem os seus heróis nacionais, pô. É isso que nós temos que fazer. Bom, vocês já ouviram ontem, né? Mas todo mundo aqui sabe quem é a gente e tal? Tá, vocês também, pô, que da hora. Tudo bom? E aí, como é que tá? Você acha que eu vi? Não vi. Não. E aí? Bom? Tudo bom? Como é que tá? Camiseta bonita, cara. Tudo bom? Ah, vocês já conhecem, já. Pô, você também. Você nem vou dar oi. Você também. Beleza? Mas assim, vocês sabiam da história desses caras? Vocês sabiam de cor o nome deles? Pelo menos os três principais. Sim. Eu lembro muito que o professor Paulo Ricardo falava do Henrique Dias. Ah, o Henrique Dias é um super-herói. O Henrique Dias é tipo... Tinha que ter filme a lá Marvel sobre o Henrique Dias. Mas, assim, só que os três, o Felipe Camarão é outro também. Brabo. Sendo sincero, na escola, no ensino fundamental, pouco se fala do que acontece aqui. É sempre aquela coisa. Ciclo econômico. Cana-de-açúcar, isso! Engenho. A gente tá literalmente num ciclo econômico. Ó, estou aqui, ó. Agora eu saí do engenho e fui plantar café. Aí eu saí, sabe, fui fazer borracha lá no... É ridículo, velho. Quando o português ele era invasor, ele era estuprador, um monte de coisa assim. Português era sempre o canalha, né? E sempre tentam colocar o vilão e o herói, né? Tentam romantizar a história o máximo possível. Só que história de verdade é essa aí, tá ligado? Pouco se fala, quando se fala é só pra cumprir matéria, tá ligado? Não se foca exatamente no que foi realmente o que aconteceu aqui. Agora, só pessoal, zilhões de reais em emenda. Aqui, né, onde fala assim, o Pernambuco investe muito em cultura, né? Grupos culturais. Aí, basicamente, um sítio arqueológico sagrado pro Brasil.
E o que a gente tem com heróis nacionais são estátuas de fibra de vidro. Tá ligado? Estátua de fibra de vidro. E se duvidar ainda superfaturaram essa porra. Né? Cara, estátuas de fibra de vidro. Lá, eu não quero comparar, até porque São Paulo nem lembra da própria história. Pernambuco, pelo menos, tem orgulho da própria história. São Paulo tem vergonha. Patético nesse instante. Mas sabe, os heróis de 32 tem um mausoléu todo de mármore. Todo de mármore, lindo. Que é aquele obelisco que tem na frente do Parque Ibirapuera. O mausoléu lá é lindo, por quê? Cara, respeitaram aquelas pessoas. Tinha que ter um negócio desses aqui pra esses caras. Isso aqui são super-heróis nacionais. E, cara, assim, lá o obelisco foi de uma galera que se matou e perdeu numa guerra. Aqui ganhou. A galera ganhou. O Brasil só existe pra... Aqui, ó, esse cara... Em grande medida, sim. A ideia de brasilidade tá aqui, cara. Esses caras são super-heróis nacionais. Esses caras são... E ninguém dá mínima. Ninguém dá mínima. E deixa eu te falar uma coisa, Renan. Assim, isso aqui só tá assim cuidado porque aqui é cuidado pelos militares. Mas já tem invasões, o pessoal querendo invadir e tal, é difícil. Se não fosse os militares, já tivesse tudo tipo as favelas que estão ali atrás. Entendeu? Porque o pessoal quer subir o morro e... Aqui é do exército. Eu tô vendo, tem uns oficiais ali. Oficiais não, tem os soldados. Aí fica mais difícil o pessoal construir, mas se você descendo um pouquinho mais pra lá, o pessoal já tá levantando, tipo, puxadinhos e tal, botando umas coisas, entendeu? Se não tivesse o exército aqui que já dá uma moral a mais, tava aqui uma favela gigante aqui num local histórico. Então vamos conversar um negócio. O Brasil conseguiu derrotar os holandeses, que naquele período eram talvez a potência econômico-militar mais poderosa do mundo. Porque eles eram uma potência ultramarina, igual era Portugal e Espanha, mas eles eram uma superpotência econômica, artística e tudo. A Holanda era uma superpotência naquele século. Aí a galera derrotou a superpotência do mundo naquela época pra virar um país, aí hoje vira um país e se faveliza. E aí perde a guerra contra a própria pobreza. A gente derrotou os caras pra perder a guerra contra a própria pobreza. Isso é muito humilhante, né? Parece muito a história do Haiti, né? Não, cortamos a cabeça dos franceses, aí vivemos no inferno. Cara, a gente não derrotou os holandeses pra viver no inferno, né, cara? Definitivamente. Tínhamos a potência de virar, né, a nova Roma, né, como diz o nosso hino, né? E, cara, ao longo dos anos só foi pra baixo, bicho. Esse é o grande problema que a gente tem. A gente tem que recuperar essa imagem que a gente tinha no Pernambuco, de chegar a ser, né, um local muito bom, assim, um lugar que realmente conseguiu, cara, vencer um império como o holandês, cara. Isso é o que a gente tem que recuperar, esse futuro brilhante, né? Esse futuro glorioso. E, cara, é complicado. Depois que teve essas guerras aqui, foram muitos anos de oligarquia, muitos que prometeram coisas pra gente, mas no final não entregaram nada. Os filhos dos oligarcas hoje estão muito ricos e o povo continua muito pobre. Essa é a bronca. E é isso, e a gente fala porque as coisas, né, nunca existem heróis só perfeitos e vilões totais, né? Os filhos desses caras estão administrando a gente aqui em grande medida. São os filhos deles que estão administrando ele aqui, né? Esses caras deram origem a grandes famílias que administraram, não só aqui, mas grande parte do próprio Nordeste. E as consequências não necessariamente foram as melhores. Houve grandes momentos, não quer dizer, houve grandes momentos. Pernambuco foi uma potência produtora de açúcar e cana do mundo naquela época. Depois decisões muito ruins foram tomadas, especialmente no século XIX. E aí tem uma coisa que não vai vir dessa elite, isso é muito louco, né? A gente vai ter que se rebelar agora contra os filhos deles em grande medida, né? Veio sobrenomes importantes ali, sobrenome dessas pessoas. Pois é. E tem até um cara que acho que é o vice-governador, não sei se é do Maranhão, que tem o mesmo nome, Felipe Camarão. Alguém me corrige, mas tem um Felipe Camarão na política, só fica falando merda. E é muito louco isso, né? Porque assim, é uma coisa muito fundacional. Índio, negro, portuga e tal. E... É um mundo misturando, né? É isso. E eu acho curioso que quando o movimento negro, né, a galera, assim, quando se fala em na raça brasileira, né, sempre tentou americanizar, né? O sonho dessa galera é morar nos Estados Unidos na época dos anos 60 lá, porque qualquer tema racial aqui é motivo pra Malcolm X, Luther King, né? Segregação, Angela Davis, né? Sendo que aqui assim, muito canção Gilberto Freire, inclusive pernambucano, um dos maiores sociólogos da história do Pernambuco, né, do Brasil, no caso, né, foi um dos primeiros brasileiros, pernambucanos, inclusive, a criar uma tese justamente própria brasileira para explicar a nossa mistura, né, de etnia. Por que a gente é tão diferente dos Estados Unidos, cara? E pouco dá valor a ele, tá ligado? O exemplo aqui de Guarapes é o maior exemplo do que
E Gilberto Freire tinha um ponto, tá ligado? Ele tava correto em falar que o Brasil é uma união, assim, é inexplicável, né? De etnias que, né? Porque se a gente fosse explicar tudo pela lógica americana, só de exploração, esse cara aqui não tinha feito o que ele fez. Justamente. Ele não tinha feito o que ele fez. Esse cara estaria, por favor, me liberte, me proteja, não, odeio tudo. Não, cara, esse cara foi um líder. As coisas eram muito mais matizadas, muito mais complicadas que os caras tentam definir. O sonho que a esquerda quer ter de um herói negro é um herói negro da favela, do break, aquele cara que sei lá, o chafoso da USP, né? Eu sou o herói negro que vou, sei lá, derrubar o sistema. Só que não, cara, tá ligado? Não é nós contra eles, tá ligado? Isso é uma imitação social. Ele é um nobre, aquele cara. Um nobre, com certeza. O Zumbi tinha um espírito nobre também. Aliás, que é uma coisa que a gente sempre tem que fazer. O Zumbi é nosso. Henrique Dias é nosso. Esses caras são nossos, velho. Não tem que ficar pra esquerda. Eles são nossos. Do nosso time. Sai daqui, esquerda. Eles têm que ficar. A gente tem que se apropriar desses caras. Porque eles vão querer já, sabe? Sei lá, o Henrique Dias, o amigo Henrique Dias. O Zumbi, ele morreu aqui em Pernambuco. Cortaram. Cortaram a cabeça dele, botando lá na praça do Recife, na praça do Carmo, né? E ali não tem uma estátua dele. Era pra ter uma estátua dele. Pois é. E aí ele fica sendo romantizado como um personagem. Eu sou da tese assim. A história do Brasil acho que foi o Bartolomeu que derrotou ele? Não. Domingos Jorge Velho. Me corrijam quem foi. Só chequem aí quem foi o bandeirante que derrotou ele em batalha. Acho que foi Domingos Jorge Velho, me corrijam. E os dois são heróis. Os bandeirantes são heróis. O Zumbi era herói. Ah, mas você tem que escolher um lado. Não, cara, os dois são heróis. É a história de onde a gente veio, né? Isso aconteceu e moldou o nosso presente. A gente tem que entender por que aconteceu isso e como a gente tornar isso o melhor, né? A melhor história, né? Pra gente continuar como povo pensando no futuro melhor, cara. Esse é o problema. Domingos Jorge Velho, né? Agora o pessoal quer ver o passado como sendo um conflito que quer trazer até o dia de hoje, aí Pernambuco não vai pra frente, né? Sim. E essa grande questão do legado também, né? Porque, tipo assim, até com os holandeses, assim, a gente teve grandes estruturas que foram feitas aqui, entendeu? Tipo, a Ponte Maurício Nassau e tal. A primeira ponte das Américas. Foi a primeira ponte das Américas. E, tipo assim, mesmo quando a gente teve essa questão de Portugal com a briga para expulsar os holandeses, a galera simplesmente destruiu boa parte das estruturas que a gente tinha, assim, entendeu? E, tipo, é coisa assim, palácios que foram destruídos. Exatamente. Que hoje em dia não existe mais. E até hoje que não são bem cuidados também, que eram estruturas, assim, pra época, que simplesmente, assim, cara... maravilhas arquitetônicas, tá ligado? Que a gente tinha aqui no centro, sabe? De arquitetos estrangeiros aqui que vieram pra projetar. Tem até um vídeo meu que eu fiz tirando onda, assim, comparando o gasto da ponte giratória que o João Campos fez, que dava pra ter construído se você ajustar pra inflação, dava pra ter construído a Ponte Maurício Nassau, tá ligado? Que é tipo uma maravilha arquitetônica. E é basicamente o que o cara gastou pra poder fazer uma reforma de uma ponte, tá ligado? E que nem tá girando, né? Nem tá funcionando. É a ponte giratória que não gira. Tá ligado? E a gente não explora, tipo, a gente não explora boa parte do nosso legado fluvial daqui. Tipo, a gente em Recife era pra ser a Veneza brasileira. Tipo, a gente, cara, simplesmente a gente tem rio que dá em todo canto aqui, tá ligado? E você vê assim, é uma coisa meio que as comunidades ribeirinhas que usam e é tratado como se fosse uma coisa assim periférica, tipo, coisa de pobre, assim. Você andar de barco, andar de coisa. Quando era pra ser, tipo, cara, o nome da cidade era pra ser uma Veneza brasileira. Sim, era pra ser charmoso, era não pra ser charmoso. Feder. Não feder. Não, a gente tava ali, ó. Foi. Tipo, cara, aquelas pessoas, como é que elas aguentam, cara? Cara. Como é que aguentam? Então, mostrei, né, que a diferença, né, o potencial que o município tem como um todo, a gente tá aqui no local histórico, Monte dos Guararapes, e lá embaixo aquela situação de vulnerabilidade e pobreza. Assim, aquela coisa de falta de visão, né? Isso aqui era um lugar que tinha que ter um monumento colossal, que já deveria ter sido feito há mais de 100 anos. Essa é a real. Isso aqui tinha que ser lugar que as escolas tinham que fazer excursão, tem que ter visita guiada, tudo tinha que ter um cemitério, tinha que ter escavação arqueológica pra achar o corpo dos caras. Os caras, verdade, o cara não consegue nem a bandeira. Mal faz o E a bandeira do município não tem ali. Tem a bandeira do município. A bandeira botando os Guararapes não tá ali, era pra estar ali. É complicado. E a bandeira do Brasil tá rasgada, cara. É assim, é icônico, né? Icônico. É um potencial muito grande sendo perdido. Volta a colocar, não quero ficar comparando. Imagina, quando a gente olha como os Estados Unidos tratam a própria história, o que seria um sítio desses por uns americanos? Né? Esses caras seriam os pais fundadores do Brasil, né? Com certeza. Lá eles respeitam muito, né? O George Washington, o Abraham Lincoln. Abraham Lincoln não,
O Lincoln também. O Lincoln também, mas aquele cara lá, pô, o Franklin, Benjamin Franklin, né? O Thomas Jefferson. Os founders, eles são como fosse deuses, assim, mitológicos da fundação americana, como fosse deuses do Olimpo pra eles, né? Aqui esses caras deveriam tipo, ser nossos deuses do Olimpo, porque eles uniram a pátria brasileira, né? Que antigamente era isso, era um Duarte Coelho, aquele cara lá de São Paulo. Martim Afonso de Souza. Gente, vivia na Índia, era um super. Eram uns caras que eram super-heróis, esses caras. Eram guerreiros. É tipo a parada assim, pra gente entender assim, um cara que cruzava o Oceano Atlântico com aqueles barquinhos de madeira, é tipo você pegar uma nave pra Marte. Esses caras eram tipo Avengers. A gente tem que entender assim. Aí o cara tinha uma guerra na Índia e vinha cuidar de uma colônia no Brasil. Esses caras, velho, nós somos merdas. Esses caras eram muito foda. Detalhe, Duarte Coelho, ele era tão foda que ele dominou tão bem, né, a capitania de Pernambuco, de Igaraçu, que outros capitães donatários do Maranhão, da época, não conseguiram dar conta por causa das invasões de índios, não conseguiram dar conta da pressão que era você tomar conta de uma capitania aqui no Brasil. E sobrou pra Duarte Coelho administrar essa região, ou seja, Pernambuco foi dominante desde o seu DNA, do seu pai fundador, que é o Duarte Coelho, tá ligado? Então isso é interessante de você ver. O Pernambuco só era abrangendo Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, graças ao Duarte Coelho e sua força, né? De liderança na capitania, ele conseguiu dominar o Nordeste brasileiro pela cana-de-açúcar, cara. Então assim, a gente tem muito, a matriz cultural pernambucana chegou na Paraíba, chegou na Alagoas, chegou no Rio Grande do Norte, graças ao que Duarte Coelho e com sua família, né, os Albuquerque fizeram aqui em Pernambuco, tá ligado? E cara, minha mãe nasceu numa ilha chamada Itapeçoca. Do lado dela tem um lugar chamado Tejuco-Papo, que muito se fala sobre empoderamento feminino. Lá as mulheres expulsaram invasores holandeses à base de água fervendo, pimenta, mas ninguém fala disso, pô. Lá o pessoal fica vendendo cana na encosta. Era pra ter estátua das mulheres lá. E detalhe, ontem, se não me engano, foi ontem, ganhou Wagner Moura o Globo de Ouro. E qual foi o tema histórico do Brasil? Adivinha? Ditadura militar. Ditadura! Quem diria que não seria? O Brasil foi fundado, sei lá, em 85 na Constituição, tá ligado? Essa galera. 64 pra trás. De mais filme de ditadura. Ele falou isso. Tipo, mais outro filme de ditadura, cara. Inclusive feito com roteiros dos meus amigos e... Tu falou da galera das navegações, assim, tipo, o Brasil tem um cara que eu sou muito fã, né? Porque eu sou velejador também, velejador tal, tipo, tem um cara que chama Lord Cochrane, que é um dos caras que é tipo assim, mano, Napoleão tinha medo desse cara, tá ligado? Que é o lobo do mar, a galera chama. E tipo, ele era amigo do Dom Pedro I, o Dom Pedro I chamou ele pra treinar a marinha do Brasil e tipo, deu uma pisa, um bando de gente, sabe? Ele já acabou com revoluções no Maranhão também. Tipo, esse cara é uma lenda, assim, do mundo náutico, sabe? Tipo, era um gênio militar, era um gênio de navegação e, tipo, a gente não fala desse cara nada. E, tipo, ele era amigão da galera do Dom Pedro, da Leopoldina, da turma toda lá, entendeu? É que se a gente conta a história desses personagens, é perigoso que as pessoas gostam da própria história, né? Esse é o perigo. Aí você fala, bom, legal essa história aqui. E aí, se gostar da própria história, você ganha senso nacional, você ganha pertencimento e você começa a se respeitar. E a ideia é tratar a gente, por isso que eu odeio o cachorro. Eu não é que tem nada contra o bichinho, o cachorro, tá? Mas o conceito do cachorro caramelo, que é o cachorro sem dono passeando na praça, lá, pá, largado. Porra, sem destino, sem história. Se você conhece e você tem história, ferrou. Você conhece a sua própria história, você é povo. Quando você não conhece a própria história e você se odeia, você não é nada, você é um amontoado de gente. E um amontoado de gente é o que todo mundo quer, que você é administrado quando você é um amontoado de gente.